Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 94, em que falaremos dos últimos 4 capítulos, ou últimas 4 entradas, do livro 7º das Meditações de Marco Aurélio. Como sempre, a tradução de que faremos uso é aquela que está em domínio público, sendo a mais antiga, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, também, vocês podem acompanhar a leitura, o comentário e a análise que são feitos ao longo dos próximos minutos, porque transcrevemos o trecho em apreço aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer para pôr fim ao livro 7º das suas Meditações. 72. Tudo o que a força racional e sociável considere contrário à razão e à sociabilidade, é justo que o julgue indigno dela. Aqui, por força racional e sociável, nós já estamos acostumados com a equiparação da racionalidade e da sociabilidade como prerrogativas próprias da natureza mesma do ser humano. Racionalidade e sociabilidade aparecem aqui sob a forma de dynamis, isto é, força, faculdade, poder, que é a um só tempo logike, portanto, racional, própria do logos, e politike, também própria da participação do indivíduo em uma polis. Poderia ser algo ligado à ideia de koinonia, também poderia ser. Mas aqui a questão política, mais propriamente dita, aparece de maneira mais claramente dada, manifesta. Então, esta força que é racional e sociável, que determina tanto a inteligibilidade do mundo quanto a nossa tendência à participação em estruturas sociais, tem também por objetivo nos dar uma chave da nossa própria conduta, e aquilo que estiver abaixo dela é indigno dela mesma, isto é indigno, portanto, da nossa atenção. Aquilo que não for nem racional, nos termos que os estoicos entendiam a palavra, e nem ligado à política no seu sentido mais nobre, são coisas que devem ficar debaixo da nossa atenção, não devem nos ocupar muito. Seabra traduz este trecho da seguinte maneira: o que a potência racional, a dynamis, e política, acaso encontre nem inteligente nem social, com boa razão julga inferior a si mesma. Então, o que o indivíduo, portanto, imbuído desta potência racional e política, encontre que não seja nem inteligente, aqui noeron, nem koinonikon, que são, na verdade, maneiras diversas de exprimir a mesma ideia, com boa razão ele julgará inferiores à sua própria natureza. Novamente aqui uma afirmação desta ideia estoica de que a natureza humana é a um só tempo racional, portanto ligada à inteligibilidade do próprio cosmos, e sociável, portanto ligada à participação do indivíduo na sociedade. Os seres racionais, como Marco Aurélio já pontuou diversas vezes, foram feitos uns para os outros. E é necessária a participação, seja cívica, seja social, seja política do indivíduo, porque é um modo de realizar a própria natureza desse ser humano. 73. Quando praticas um bem e um outro o aproveita, por que procuras como os doidos qualquer outra coisa? É a fama que pretendes ou o reconhecimento? Nas palavras de Seabra, ficou assim a tradução: quando és que tu tenhas feito o bem e outrem o tenha recebido, para que ainda procuras, como os estúpidos, uma terceira coisa, a de parecer teres feito o bem ou a de teres obtido recompensa?
Mais uma vez, nós vemos aquela ideia que é socrática e que permanece entre os estoicos, de que o pagamento de uma boa ação é a boa ação mesma. O pagamento de um benefício é o ato de beneficiar alguém propriamente. Então, quando você pratica o bem, quando praticas o bem e um outro o aproveita, por que procuras como os doidos qualquer outra coisa? Se você já agiu bem e outra pessoa se aproveitou da sua ação, se outra pessoa acabou sendo beneficiada por aquilo que você tinha a lhe oferecer, por que é que você não se sente satisfeito? Por que é que você não para por aí e pense, bom, o ato de agir em benefício de outrem já é o suficiente para mim? Por que é que você quer receber um muito obrigado? Por que é que você quer receber um reconhecimento por tal? Por que é que você quer ouvir o seu nome ligado a essa ação? Né? Por que é que você não se contenta com um relativo anonimato? Porque a boa ação, quando acaba sendo contada, ventilada por você mesmo, se deprecia fundamentalmente. Você deixa de se saciar, se satisfazer com essa boa ação mesma e passa a querer outras coisas, passa a querer a fama de ter praticado uma boa ação, passa a desejar o reconhecimento por uma boa ação sua. É a fama que pretendes ou o reconhecimento? Aqui nós temos, por exemplo, em Haynes, né, no final aqui, o que você quer, né? That is the credit also of having done well or a return for the same. Quer dizer, você quer o crédito de ter agido bem ou uma retribuição pelo que você fez. E fundamentalmente, com uma compreensão mais clara da realidade, se você para pensar no que nossa natureza mesma tem, no que ela implica, você entende que o que você tem a oferecer é a ação. Portanto, se você se aferra à visão dos estoicos, é necessário que você se satisfaça com essa ação e não busque outras coisas. A fama por ter praticado uma boa ação, um muito obrigado, enfim, demonstrações de gratidão, etc, etc. Nada disso importa do ponto de vista estoico, isto é, como andar à cata de coisas loucas, é ser um doido, é ser um insensato, é ser um tolo, nos termos aqui colocados por Marco Aurélio. Quando praticas o bem e um outro o aproveita, porque procuras como os doidos qualquer outra coisa? É a fama que pretendes ou o reconhecimento? Ou então você coloca para si mesmo, para si mesma, a noção socrático-estoica de que a boa ação é o pagamento de si própria? Qual é a sua opção? Porque se você está agindo bem para ser reconhecido como tal, se a pessoa não reconhecer o benefício que você acaba lhe concedendo, como é que você vai se sentir? A sua ação não valeu de nada? E qual é a diferença entre aquele que age bem e quer ser reconhecido pela sua boa ação e aquele que simplesmente disse que agiu bem, que cria uma ficção, cria uma bondade falsa e é reconhecido por essa fama? Qual é a diferença? É algo em que os filósofos antigos insistiam sob a forma de indagação. Então, se você quer o reconhecimento, a fama por ter agido bem, e se você não se contenta com a própria boa ação, talvez o melhor seja você mentir dizendo que agiu bem ali ou acolá, em vez de ter o trabalho de ter agido bem. Parece uma proposição meio cínica, né? Não no sentido antigo, no sentido próprio, mas qual é a diferença? É uma pergunta que eu deixo. 74. Ninguém se enfastia do que é útil. Ser útil é ação conforme a natureza. Não te canses, pois, de ser útil para ti, sendo ao mesmo tempo para os outros. A ideia aqui é a de utilidade, de benefício, né?
que você cria para si próprio, para si própria, quando é útil, benéfico a outra pessoa. Então, como você se ajuda, como você se auxilia, como você se beneficia, beneficiando outra pessoa. Segundo a mesma lógica que está implícita em 73. Se a boa ação é o pagamento de si própria, quando você beneficia a outra pessoa, você se beneficia. Você se beneficia com a própria boa ação. E você deve ficar aí, não deve buscar acréscimos naquilo que vem. Se por um acaso vier um muito obrigado, ou se vier uma boa fama advindos daquilo que você fez, é um bom acréscimo. Mas é como a cereja do bolo, né? O que importa é comer o bolo. O bolo tem recheio, tem massa, tem alguma cobertura e pode ter algumas coisas em cima. Essas coisas em cima é aquilo que os estoicos chamavam indiferentes preferíveis. Quer dizer, você pode ir atrás dessas coisas como um objetivo secundário, não como um objetivo primário. Então você pratica o bem, pratica um benefício. Se você receber um muito obrigado, melhor. Mas se você não o receber, já está de bom tamanho. Então ninguém se enfastia, ninguém se sacia do que é útil. Nós buscamos a utilidade e o benefício o tempo todo. Ser útil ou ser benéfico é a ação conforme a natureza. Não te canses, pois, de ser útil para ti, sendo ao mesmo tempo para os outros. Se abra. Coloca a questão nestes termos, melhor dizendo, ninguém se cansa de ser ajudado. Ora, a ajuda é uma ação conforme a natureza. Não te canses, então, de seres ajudado ao mesmo tempo em que ajudas. Como você se ajuda? Ajudando os outros, é o que diriam os estoicos. Como você proporciona bem para si próprio? Proporcionando bem para os outros. É assim que os estoicos veriam as coisas. Então esta visão do estoico como um solipsista, como um egoísta, como alguém que está apartado da sociedade, que busca o refúgio, que busca uma vida quase eremítica, é falsa. Porque só é necessário, só é possível, melhor dizendo, proporcionar a si próprio bens quando você proporciona esses bens a outras pessoas, a outros indivíduos, quando você beneficia esses outros indivíduos que são como cidadãos nossos na grande cosmópolis, na grande cidade universal habitada por deuses e por homens, né? E por fim, a entrada ou meditação de número 75, para encerrar o livro 7º das meditações, diz o seguinte: a natureza do universo por si própria fez o mundo, e agora tudo o que sucede no mundo é consequência da sua ação, ou então nada existe de racional até em relação aos seres superiores aos quais a razão universal dedica especial cuidado. Este pensamento dar-te-á muitas vezes grande serenidade. Muito bem, é algo semelhante àquilo que nós vemos no dilema deuses ou átomos, ou um universo providencialmente organizado, ou um universo caótico em que os átomos se entrechocam de maneira irracional e não muito previsível e criam uma ilusão de ordem momentânea, apenas por acaso. Então, ou os deuses com a providência ou o acaso. É algo em que nós vemos Marco Aurélio insistir. E sabemos também que, eticamente, a consequência que ele tira do dilema ou de ambas as possibilidades é a mesma. Eticamente, nossas responsabilidades morais continuam as mesmas, ainda que o universo não seja providencialmente organizado. Vejamos aqui, a natureza do universo por si própria fez o mundo, né? A natureza do todo, é o que está dizendo, por si própria criou o universo. E agora, tudo o que sucede no universo é consequência da sua ação. Mais uma vez, aquela ideia de que o universo é racional e providencialmente ordenado, de modo que todas as causas geram efeitos e que existe um nexo muito complexo, uma urdidura bastante complicada
de causas e efeitos que produzem a realidade mesma, produzem a realidade nos seus menores e mais ínfimos detalhes. E tudo o que sucede no universo passa a ser uma sequência ou uma consequência natural de causas primeiras que já estavam dadas de antemão. Ou então, nada existe de racional até em relação aos seres superiores aos quais a razão universal dedica especial cuidado. Ou então, não se trata de uma razão no centro do cosmos. Nada é racional. É a possibilidade mais próxima daquela defendida por Demócrito e pelos epicuristas. Ou então, não há essa racionalidade, não há esse logos. E aqui nós veremos a preferência de Marco Aurélio pela primeira alternativa, que é aquela que está mais em conformidade com a física estoica. Vejamos o que Seabra coloca. A natureza do conjunto universal, né, do holos, deu um impulso para a criação do cosmos. E agora, ou certamente todo acontecimento ocorre por via de consequência desse impulso inicial, ou são irracionais, isto é, todos os acontecimentos são irracionais, até mesmo aqueles que são mais importantes, até os mais importantes acontecimentos, a partir dos quais o guia do mundo, né, que é o hegemonikon, tu cosmo hegemonikon, provocou o particular impulso. Ou então há uma irracionalidade e uma opacidade nesses processos naturais todos. Em muitas circunstâncias, te fará mais tranquilo isto que é recordado, especialmente a primeira alternativa. Por que é que você deve viver em serenidade? Por que é que você deve viver em tranquilidade? Porque este pensamento dar-te-á, né, te dará, o mesóclise e tudo, muitas vezes grande serenidade. Por quê? Saber que esses processos nos ultrapassam imensamente, quase que infinitamente, talvez, nos mostra que estamos em um universo perfeitamente ordenado, em que, portanto, o bem se produz a todo momento, ainda que nós não o compreendamos como tal, e isso é falha do nosso entendimento. Ou então, existe a possibilidade de que nada racional se produza, de modo que nós não teríamos nenhum tipo de controle sobre isso, nós não teríamos nenhum tipo de comunicação com isso possível, tendo-se em vista que somos racionais. E também aí não haveria muito o que fazer e a serenidade estaria garantida, né? O que é que Haynes diz aqui? Ele diz que a natureza do todo se sentiu impelida à criação do universo. Mas agora, ou tudo o que acontece, tudo que toma corpo, né? All that comes into being, o faz por uma sequência natural, ou ainda, or even the most paramount things, as coisas mais importantes, mais cruciais, em vista das quais, ou na direção das quais, a razão que guia o universo, no hegemônico no universo, sente o impulso do seu próprio, de per si, da sua própria natureza, são destituídas de inteligência. E se elas são destituídas de inteligência, por que se ocupar com elas? Esta é a questão. Lembre-se disto e você vai enfrentar muitas coisas difíceis, duras, males, com mais serenidade. Então lembre-se de que a natureza universal se encarrega de si mesma, né, e que, sendo ou não governada pelo acaso, ou sendo ou não governada por um tipo de providência, tudo isso independe de nós. Nós estamos numa posição muito diminuta na forma de espectadores de tudo isso. Como espectadores, é evidente que é ridículo se tornar uma pessoa transtornada, angustiada diante dessas coisas todas. E mesmo pensando-se no problema da morte, que é algo que pode ser uma grande fonte de angústias, de desesperos e perturbações, ninguém fugiu da morte por se perturbar com ela. É algo inelutável, inescapável.
De modo que o que é melhor? Encarar a vida com a sua finitude claramente dada, do modo mais sereno possível, ou encarar a vida sabendo-se que ela chega a um fim com a morte, de maneira angustiada, perturbada, enfim, cheio de inquietações. O que é melhor? Então, pense nestes termos, faça a sua escolha, tome a sua decisão e lembre-se da natureza universal como algo grandioso e que nos ultrapassa de maneira quase infinita, se não propriamente infinita, e de que modo tudo isto pode nos trazer, por mais paradoxal que pareça à primeira vista, uma enorme tranquilidade. Era algo em que os estoicos insistiam bastante. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo, e nós continuamos com o PLMMA, adentrando o livro 8º a partir da próxima ocasião, do próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!